Vamos lá. Bom, gente, vamos para o Evangelho. Abandonar pai, mãe e filhos. Adoro. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Depois que entendendo falando sobre aula de sombra, caiu, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Legal. Eu falo, espiritualidade não é legal, não? Eles Aí mandam a uns gente capítulos, entende. né? Não, e hoje a gente vai falar exatamente disso. Dá até o medo. Nós entendemos, mas vamos lá. Mestre Jesus, Joana de Anjos, nossa veneranda, nossa mãe, a todos os mentores desta casa, que aqui estão conosco, nos orientando, nos acompanhando, rogamos a todos vocês, a todos vós, um amparo e que possam nos auxiliar ao longo de toda a trajetória, de toda a aula, para que possamos ampliar, sim, nossa consciência, para que possamos enxergar com os olhos da alma, que possamos ouvir com os ouvidos da alma, sentir com o coração de nosso espírito, e assim não termos medo nem receios, nem muito menos escrúpulos de olhar para dentro de nós, sentirmos, observar-nos, entrar em contato com o nosso mais íntimo. Acompanhe-nos, abençoe esse trabalho, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, gente. Hoje, graças a Deus, eu não vou falar de sonhos, porque eu saio daqui e eu escuto 70 sonhos lá fora. E aí, se não bastasse, o meu namorado ainda me liga, ainda fala assim: oi, amor, hoje eu tive um sonho. Eu, não! Aí ele até fica assustado. Ele, o que foi? Eu falei, sonho? Não. Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, eu não aguento mais. Ele, tá bom, eu não te conto então. Eu guardo para amanhã. Eu, amanhã não. Foi tenso, gente. Nem sei que sonho que ele teve, proibir ele de contar. Também, né, quando é que sou santo é de casa, né, não adianta nada. Eu interpreto o sonho dele, ajudo ele a interpretar. Sabe o que ele faz? Tá bom. Então não vou gastar. Vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do self e do processo de individuação, que é uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo, né? Vamos aprofundar o conceito sobre o self, sobre esses mecanismos de individuação, o eixo, ego, self. E eu vou começar com uma frase do Mal de Joana. Lógico, né? Porque você acha que eu ia começar aqui, Psicologia 2 Light? Lógico que não, entendeu? Então, a gente vai começar com uma frasezinha de Joana, do livro Triunfo Pessoal, capítulo Individuação, tá? Eu estou falando, mas você, tá, talvez você nem vá ler. Então, eu vou ler para você. Vamos lá. Para a gente poder começar a relembrar que recordar é viver. Reinaldo, você cortou o cabelo? Você tá lindo. Tá bonitão. Tá mesmo, gente. Vamos lá. Recordar é viver. O nosso self, que a Joana fala tanto, é o nosso Deus interior, certo? Isso. O nosso Deus interior, qual é o nosso grande objetivo na nossa vida? Né? Autoconhecimento é você conhecer a sua totalidade. Esse é seu Deus interior. Ótimo. Para isso você usa do seu ego, só que o seu ego tem uma visão dessa totalidade completamente parcial. Vocês estão vivos? Estão entendendo? Então tá. Como é formada a visão do seu querido ego? A gente já falou, né? O seu ego, que tem uma visão parcial de você, ele vai ser formado pelo Evangelho segundo o Espiritismo que lemos hoje, né? Pela cultura, você se adequar ou não à cultura, pela educação, né? Aquilo que a sua mãe fala de você, aquilo que você aprende de você através da educação, e pelas suas próprias experiências. E isso aqui vai te dar uma visão completamente parcial acerca de você próprio. Vou dar um exemplo.
Se você era uma criança insuportável quando você era pequeno, provavelmente você vai ter um complexo que onde você vai ter que ser insuportável para o resto da sua vida. Tem gente que é assim. Vocês estão me olhando com uma cara que parece que, tipo assim, ou eu estou falando árabe, né, ou vocês não estão se identificando. Vamos lá. Ou estão, né? Ou estão, e é por isso que é assim. Você com certeza é um pouco. Todo mundo é um pouco, porque você é a totalidade, então você tem que ser um pouco insuportável. Mas tem algumas pessoas que... um exemplo bom. Sabe aquele bom filho? Sabe a Bia? A boa filha? Né? A boa filha. Né? Aquela filha boazinha. Ela acredita que ela é o quê? Aí o que acontece? A pessoa que fica acreditando que ela é boazinha o resto da vida, ela vive como se ela fosse um poodle. Como assim um poodle? Ela vai viver sempre querendo agradar os outros. O que ela desconhece dentro dela? Que agrada ela própria. O eu, a minha individualidade, a minha parcela de eu, desconhece. Então, isso aqui, gente, é o que a gente mais tem que combater. Porque a cultura, a educação, a experiência vão dar pra gente a noção de crenças e valores. Tá? E crenças e valores, vamos colocar aqui assim, crenças e valores. É baseado nessas crenças e valores que você tem os seus comportamentos. Também tem os seus complexos, não está errado não. Mas que você realmente toma... Que crenças e valores são essas? Essas crenças e valores podem ser crenças e valores normais ou completamente malucos. Do tipo, né? Aquela pessoa que tem um histórico de abandono na face da Terra, ela vai fazer, com quem ela se relacionar, ela vai tentar ser abandonada. Ela vai fazer por A mais B que a pessoa abandone ela. Porque ela acredita que ela é uma pessoa abandonável. Foi, gente? Isso, ela é merecedora de ser abandonada. Principalmente se você é abandonada por pai ou por mãe. Como é que você é abandonada por pai ou por mãe? A sua mãe trabalhava muito, seu pai trabalhava muito, tiveram 2 filhos, botaram você para ser criada com a sua avó. Por alguma razão. Na cabeça da criança, isso significa o quê? Não me querem em casa. Mamãe e papai separaram, eu nunca entendi por quê. Papai foi embora, eu quero fazer o papai morar aqui, papai não mora aqui porque por minha causa. Logo, eu acho o quê? Que eu fui abandonada. Então, a gente tem essa tendência. E como é que a gente vai perceber essa tendência? A gente vai se boicotar. Boicota relacionamento, boicota amizade. Gente, isso é um dos casos. Mas tem aquela pessoa também que ela tem, que ela acredita que ela é inteligente. Essas são as melhores. Porque essas só se lascam. E essas são engraçadas. Aquelas pessoas que acreditam que são inteligentes, maravilhosamente bem, que se dão, fácil... O que acontece com elas? Em algum momento da vida, elas começam a se dar... mal. E aí elas se dão mal e falam assim, mas eu sou inteligente, eu não sei por que eu estou me dando mal. Então é porque você não é tão inteligente. Mas a pessoa não vê. Então, aquela pessoa que é autoritária, por exemplo, que ela sempre vai dar um jeito de tentar dominar os outros. E por aí vai. Essas crenças e valores que a gente adquire através de nossa experiência, que não fala daquilo que a gente só não é o que a gente aprendeu a ser. Fala de uma qualidade. Como assim qualidade? Lembra que a gente falou que aqui no self existem todas as coisas? Por isso que ele chama totalidade. O que são todas as coisas? Dentro do self existe amar, matar, trair, gritar, sonhar, sorrir. Existem todas as emoções. Foi, gente? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Nessa visão toda, e o que é esse comportamento aqui? Vou continuar dando o nome dele. Moral. O que significa moral? Moral significa regra de conduta. Aí, Joana, para acabar com a tua vida, que a Joana não basta ela estar desencarnada, ela tem que vir aqui acabar com quem está encarnado, né, gente? Tá, não, só vou ler um pedacinho. O que Joana escreve para a gente no livro Triunfo Pessoal? E olha o nome do livro, Triunfo Pessoal. Ela escreve uma coisa assim. O self não vive encarcerado nos limites da moralidade,
sendo diferentes seus atributos em relação daqueles que as pessoas vivenciam. Ou seja, o que a gente pensa que é moral, na verdade, se aplica ao self? Não. Vou continuar. Essa característica aparentemente amoral do self nem sempre é percebida ou compreendida por diversos indivíduos que pretendem um encontro com o self, não sendo tão fácil o cometimento como a ignorância pressupõe. Encontros de tal natureza, ou seja, vamos desenhar para não ter problema de você ter um troço. Isso aqui seria o que você julga como certo, moral, certo? Beleza. Baseado em crenças e valores que você adquiriu, mesmo que você não faça, tá? Beleza. A Joana diz que o self tem uma característica amoral. O que é amoral? Não moral. Ou seja, aquilo que a gente pensa que é certo, que é correto, não está, em verdade, de acordo com o nosso self. O self, ele não pode se ajustar a isso. Você não pode pensar que ser uma pessoa iluminada é cumprir todas as regras que você tem como sendo sua moral. Você não pode pensar isso. Por que você não pode e não deve? Porque a sua moral é baseada em crenças e valores, experiência, educação, cultura, conhecimentos, e aí como você entende os seus conhecimentos. E isso aqui pode não se aplicar ao todo. Foi, gente? E a Joana diz que as pessoas acham que achar o seu Deus interior é você cumprir essa regra maravilhosa de moral. Uma vez, eu ouvi um palestrante, ele devia estar com um tipo de problema, que ele falou assim: o evangelho é um código de comportamento. Eu estava na cadeira, quase que eu tive um AVC, né? Eu falei, gente, isso porque ele dá aula de Joana de Ângeles em outro centro. Aí você fica pensando o que as pessoas aprendem lá, né? Porque o evangelho não é um código de moral. Ele é um código de autoconhecimento. Você acabou de ler aqui: odiai o vosso pai e vossa mãe. A mensagem é a seguinte: aquele que não for capaz de largar sua mãe, largar o seu pai, largar os seus filhos, largar os seus esposos para me seguir, não é digno de ser o meu discípulo. Querido amigo, isso está na sua moral? Você aprendeu a largar tua mãe, largar teu pai, largar seus amigos, largar a esposa, mandar todo mundo catar um coco para seguir o Senhor? Não, isso não está na moral, porque se algum filho, olha só, se a gente vê algum caso onde a pessoa vira e fala assim: ai, mas o meu filho brigou comigo, meu filho não fala mais comigo e se tornou um franciscano em Assis. O que você vai pensar desse filho? Desnaturado, não entendeu nada lá, abandonou o pai. E Francisco de Assis fez isso. Mas não está encarcerado, isso aqui está na nossa moral. Vou continuar o que Joana fala. Aí ela diz o seguinte: encontros de tal natureza, ou seja, quando você descobre que o que você pensa que é correto, o que você pensa que é bom, o que você pensa que é certo, que é moral, que é ético, quando você descobre que isso não está de acordo com o teu self vai além disso, ele parece amoral, ele não se enquadra nesse comportamentozinho da nossa cabeça pequena. Ela diz o seguinte: esse encontro de tal natureza se reveste de grande choque emocional. E ela continua: momentaneamente indescritíveis, inesperados, incompreensíveis. Somente quando são superadas as muitas barreiras colocadas pelo ego e trabalhados conflitos, que o self adquire o seu conteúdo luminoso, que se exterioriza do Deus interno que se encontra em todos os seres humanos. Ou seja, na hora em que nós descobrirmos que os nossos padrões de bondade, de divindade, de amabilidade, doçura e compreensão não são padrões que se aplicam ao self, a gente vai tomar um grande choque. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é a coisa mais difícil que tem na terapia, a gente chegar aqui, e quebrar isso aqui.
Porque as pessoas vão dizer assim, mas está no Evangelho, mas está não sei aonde. E elas não entendem, às vezes, o que está falando no Evangelho. Estou falando aqui porque a gente é religioso. Né? E, às vezes, elas não entendem o que a gente está colocando aqui como selfie. Joana de Ângeles faz um esforço hercúleo para trazer Jesus homem, para a gente parar de ficar divinizando Jesus, parar de ficar achando que Jesus é uma coisa inalcançável. E não é. A Joana coloca Jesus homem, humano. Tem uma frase de Jung que eu gosto muito, que ele fala assim, o objetivo do processo de autoconhecimento não é divinizar o homem, mas é humanizar Deus. Ou seja, trazer os potenciais do self para um caráter humano. E quando a gente começa a fazer esse jogo do ego, essa divisão, o que acontece? A gente começa a separar as coisas em coisas boas e coisas ruins. Se o self é a totalidade, o que tem dentro dele? As duas coisas. Só que nós optamos por viver qual? As boas só. Então, por isso que eu estou falando que nós temos uma vida parcial. Vou dar um exemplo. Que eu dei um exemplo aqui à tarde e você preste atenção, por favor, para não sair fazendo fofoca errada, tá? Olha só. Trair. Melhor ainda, vou começar pelo começo. Uma vez, chego eu num momento, né, lá de uma consulta, não sei o quê, e aí a criatura me fala, não sei o quê, nananã, vem ela, né, e vem o dito cujo, eles começam a conversar comigo, patatá, 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 patatá. Daqui a pouco o dito cujo, né, vira e fala assim, não, porque a minha mulher, e se refere a uma terceira pessoa. Aí no meio da consulta eu olhei aquilo e falei assim, Senhor, eu não sei se eu sou loura ou se eu realmente não entendi. Ela não é sua mulher? Não, ela é minha amante. Se você fica preso no conceito de moral, o que você fala para uma pessoa dessa que entra no seu consultório? A senhora é uma pessoa imoral. A senhora, e você começa, patatá, 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 e o senhor, patatá, patatá, patatá. Beleza, o que eu quero dizer para você, eu não estou dizendo, criatura umbralina, que você tem que sair traindo o seu cônjuge. Eu não estou dizendo, porque depois vão sair falando, parece, a Cristiane deu uma aula que ela falou que trair é legal. Não. Eu estou dizendo que o ato de trair é alguma coisa que está aqui. Está no self. Como assim o ato de trair está no self? Está no self. Você quer ver uma coisa? Judas fez o que com Jesus? Traiu Jesus. Né? O que aconteceu com Prometeu quando ele rouba o fogo de Zeus? Traiu Zeus. Né? O que eu estou querendo dizer? Você pode trair de várias formas. Se a minha mãe, por exemplo, meu pai, a minha família, a minha cultura... Vou dar um exemplo aqui de Gandhi. Gandhi era de uma casta onde ele não poderia ter viajado para a Inglaterra para poder fazer direito. O que ele fez? Viajou para a Inglaterra, fez direito e traiu o quê? A cultura. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo com trair? Mas se você coloca na sua moral que trair, seja lá onde, quando e de que maneira for, é um troço ruim, quando criatura da vida, você se liberta, às vezes, de crenças opressoras, por exemplo, da educação. Fala comigo. Nunca pode. Gente, a questão é bem simples. Vamos pensar da seguinte forma. Para que nós possamos julgar alguma coisa, podemos julgar um acontecimento tendo um conhecimento parcial dele? Este julgamento será, no caso, correto? Não. Agora, vamos pegar para nós agora, nesse momento em si. Nós temos consciência de tudo o que acontece? Temos consciência das verdades todas? Sobre nós mesmos? Então, como é que nós podemos julgar algo, considerar como bom ou ruim, algo que para nós já é limitado? Se nós pensarmos em comparar culturas diferentes, né, o pensamento de outras culturas diferente da nossa. Um exemplo bem bobo, que foi real, com o jornalista brasileiro. Ele, no caso, o nome dele esqueci, ele relatou que fazendo uma reportagem num país, né, de religião muçulmana, ele estava caminhando pela cidade, muito quente, e encontrou uma fonte. Né? Oba, vou fazer o quê? Vou tomar água nessa fonte. Quando ele foi se aproximando, tinha uma mulher
ela tinha tirado o seu véu, estava na fonte se refrescando. E ele achou bonita aquela cena. Nossa, que bonito, que bacana. Quando ela percebeu que tinha um homem estrangeiro olhando para ela, estava sem véu, ela ficou tão desesperada, o que ela fez? Ela se cobriu com a saia do seu vestido. Só que ela estava sem nada por baixo. Gente, descobre um lado para cobrir o outro. Acontece. Para ele, jornalista, o que chocava mais? Ela sem o véu ou ela sem a saia? De bunda de fora, pode falar. Entenderam? E para ela o quê? Era mais importante cobrir o rosto. Então, peraí, se nós encontramos divergências, conceitos diferentes, julgamentos diferentes em culturas tão próximas a nós, como é que nós temos a capacidade de hoje chegar a olhar para o outro e julgá-lo como certo ou errado, isso como bom ou ruim, ou nos cristalizarmos em crenças, se nós não temos nem sequer o conhecimento de toda essa amplitude? Tudo depende do referencial, tudo depende do referencial. Exatamente, gente. E aí o que acontece? Quebrar isso é complicado. E quando você é colocado numa situação onde você precisa quebrar isso, você descobre que dentro do self existem todas as coisas. Então, amar, trair, matar, sorrir, para o self é tudo igual. É tudo igual. A diferença é como você conduz isso aqui pra gente. Só que, outra coisa que a gente tem que colocar, quando você pega uma dessas coisas e diz que isso é ruim de qualquer forma, você fecha essa parte, você vira parcial porque você não sabe usar essa outra coisa que você julgou como ruim. Logo, você entra numa moral completamente tosca e aí a vida vai fazer você fazer o quê? Tomar esse choque com a outra moral. Isso acontece muito. Quer ver como é que isso acontece muito? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes eu atendo milhões de mães que são super mães. Elas são muito fofas, elas são muito amorosas, elas são muito protetoras, elas gostam de proteger o filho. E elas acham que elas estão fazendo o quê? Por quê? O que na nossa cultura é dito de uma mãe? Ser boa, proteger, amar incondicionalmente. E o que a gente pensa que é amar incondicionalmente? Vamos falar o português claro. Para a gente amar incondicionalmente é deixar o outro pisar na nossa cabeça, fazer o que ele quiser e não julgar nunca. Para a gente, no fundo, culturalmente, é essa banalidade que a gente pensa do amor. Essas mães são incapazes de darem um grito com o filho. São incapazes de dizerem um não bendito. São incapazes de confrontarem o filho com eles próprios. Aí o que acontece? Elas são tomadas por uma doença. Elas são tomadas de um problema na garganta, de um problema no pulmão, de um problema, né, em órgãos que são relacionados com a maternidade. Elas são tomadas de alguma coisa, certo? Para que elas aprendam a fazer isso. Só que elas não olham para a doença. Aí acontece o quê? O filho começa a dar problema, mais problema ainda. E elas não conseguem lidar com aquela situação. Aí depois falam assim, meu filho foi embora de casa, se afastou de mim, mas a culpa é dele, ele que quis assim. E cadê a parte que você tinha que ter gritado e não gritou? Mas isso não é bom. Mas isso está no teu self. E quanto mais parcial você for, menos processo de individuação você vai fazer. E mais sombra você vai criar para você. Por quê? Porque quanto mais eu fico achando, quanto mais eu tenho uma ideia de bondade, uma ideia de que é utópica, aonde só inclui isso aqui como aquele caminho que eu tenho que fazer da vida, mais doente eu sou. Por quê? Porque fica 50% de mim que eu não posso ser. É a mesma coisa que você dizer a você mesmo que você não pode ter o seu lado esquerdo. Por quê? Porque o lado esquerdo é ruim. E aí, o que você faz? Tem que ver a vida inteira se escondendo. Então, o que a Joana coloca pra gente? O objetivo do processo de individuação não é você ser bonzinho, é você ser humano. E ser humano é você ser pleno. E isso é completamente diferente de ser
só bom. E para isso, eu preciso pegar essa moral que eu crio e começar a perceber. Por que o Evangelho é um excelente guia de moral? Porque você não vai encontrar em nenhuma linha do Evangelho Jesus mandando você fazer nada. Nada. Ele manda você ser tudo. Ser é você viver. Odeia a mãe. Né? Aliás, o nome para isso, se você pegar aqui o Evangelho, vamos abrir aqui o nosso prefácio. Quer ver? Prefácio não, vamos abrir o índice. Quer ver onde é que eu quero? Aqui. No capítulo 23, se intitula Estranha Moral. Olha o que está no capítulo 23. Abandonar pai e mãe e filhos, odiar pai e mãe, deixais os mortos ao cuidado de enterrar os mortos, não vim trazer a paz, vim trazer a divisão. Isso aqui parece completamente estranho ao que a gente chama de... Tanto que Kardec dá o nome de quê? Estranha moral. Ou a nossa moral está equivocada, porque a gente está focando só isso aqui, ou Jesus era um louco e não aprendeu nada de moral. Tadinho, né, gente? Vamos orar por ele. Então, a gente tem que começar a refletir isso. E fazer esse movimento, gente, é doloroso. Por que é doloroso? Oi? Aham. Lógico, gente. A gente tem... E aí vem o que a Joana fala. A gente sofre um choque emocional muito grande. Então, encontrar o teu eu é você destruir tudo aquilo que você achou que era certo, que era bom, que era o caminho. Sabe por quê? Porque o Rafael está morrendo aqui, gente. Ele está com uma cara... Eu esquematizei a semana dele. Você está bem, Rafa? Está num momento ótimo da vida. Olha só. E é exatamente isso, gente. Agora, minha pergunta para vocês é, quem tem coragem de fazer isso? Aí vem o filme do Matrix que a gente viu no primeiro curso. O que acontece no filme do Matrix? Quando o Neo, que é o personagem principal, ele é tirado da Matrix, e o Morpheus, que tira ele, né, que é o cara da resistência, que já tinha saído da Matrix há muito tempo, vira para ele e fala assim, olha, eu vou te mostrar o mundo que você vivia. E ele começa a mostrar que a Matrix é ilusão, que não existe nada daquilo, que o mundo, na verdade, não é nada daquele troço. Como é que o Neo fica? Desesperado. A cena é exatamente essa. Ele fica tão chocado, ele pede para ir embora, e aí ele volta da explicação que ele teve do Morpheus e começa a vomitar. Regurgitar. Não consigo assimilar. Toda vez que você tiver que mudar a sua moral, as suas crenças e valores, tenha 109% de certeza que o seu estômago vai ser o primeiro a ser afetado. Ou você vai ter uma azia, ou você vai ter uma gastrite, ou você vai ter uma irritação, ou você vai começar a fazer refluxo, ou você vai ter esofagite, ou ainda você não vai querer comer. Você vai começar a ter intolerâncias a certos alimentos. Como é que algumas pessoas têm intolerância a algumas coisas e outras, como essa criatura, pode comer o que ela quiser? A intolerância vem de outras coisas. Alguém levantou a mão. Acho que foi lá atrás. Teve por conta disso. Oi. Traduziremos. Amiga, Deus olhou para você e falou assim...
Se ele já tem idade, sim. Aí você vai ter que destruir, sim. Mas aí, olha só, você vai ter que destruir uma condição sua, uma crença e um valor. Sim. E aí eu vou te falar uma coisa, como é que você reconstrói isso? Eu vou ser muito sincero para vocês. Como é que você destrói uma moral que está muito consolidada? Só existe uma maneira. E para eu poder pegar essa maneira para explicar para vocês, eu vou pegar os filósofos de qualquer tempo. Você imagina você encarnado em 1700 e tua avó extremamente virgem, nem existindo, entendeu? Você num lugar onde você era subjugado a um poder da igreja, sim. A missa era em latim. Quem aqui fala latim? Ou seja, né, não íamos entender o quê? Bulhufas, entendeu? Íamos entender patavinas. O padre fala latim de uma coisa que você não entende, que você não sabe o que é, mas você tem que ter medo. Ah, se você não temer a Deus, Deus acaba com a tua vida. Certo? Ah, e se você não pagar a indulgência, se você não se confessar, se você não orar os 20 Pai Nosso que tem que fazer, se você não contribuir para a igreja, e você fica ali, ó, naquele medo. Aí um dia você encarna filósofo nesse tempo e começa a se revoltar. Quantos filósofos vocês conhecem? Vocês conhecem massa de filósofos? País inteiro de filósofos. Vem um aqui, um lá. Esses caras são os revoltados. Esses caras são os que começaram a olhar e falar, não é assim, não é assim. Vamos imaginar que você fosse Copérnico. Para mim, Copérnico é o mais louco. Por quê? Copérnico vivia num tempo onde a Terra era plana. O Sol rodava em cima da Terra. Se você sair aqui agora, neste momento, aqui na rua, e olhar para o céu, eles não eram idiotas, eles eram lógicos. Porque se você olha do referencial da Terra, o que o Sol faz? Gira em torno da Terra. Quando você vai para a Europa, por acaso você percebe que o avião está fazendo isso aqui? Você percebe que é rodando? Para mim é uma linha reta. Então como é que o mundo é redondo? No fundo, o que Copérnico fez? Copérnico saiu desse condicionamento. Copérnico imaginou um ponto no Sol e do Sol observando a Terra. E nas suas contas chegou à conclusão de que essa era a verdade. Só que para Copérnico não foi tão simples, porque Copérnico era de uma época onde a igreja afirmava que a Terra era plana e tinha ainda uma passagem bíblica que dizia que era mesmo. Imagina só, você vir aqui para mim, chega aqui e fala assim, gente, sei lá, Jesus não está certo nisso. E eu digo para você, tá no Evangelho segundo o Espiritismo. E só você diz isso para mim. É uma interpretação equivocada minha, mas você se rebela sozinho. Então, a vida dessas pessoas que são pessoas que são iluminadas, você tem que começar a se ater nelas, a perceber o que elas fizeram. Qual foi o movimento que Copérnico fez para poder se descobrir Copérnico? Não foi esse de ficar aceitando tudo e achando que é tudo lindo. Foi um movimento de rebeldia. Mas a rebeldia está na moral? Vocês leem lá? O que é ser uma pessoa boazinha? Não ser rebelde. É ser o quê? Obediente. Então, rebeldia está na sombra, ó. Pá. E você não pode ser. Mas eles foram. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo simples aqui para você. Uma vez, um paciente chegou para mim e falou assim, a religião perdeu o sentido para mim. Eu falei, por que perdeu o sentido? Porque, na verdade, eu falei, que bom, graças a Deus. Né? A ele, mas eu estou me sentindo órfão. Eu falei, por quê? Ele, porque para mim não tem mais sentido e tal, não sei o quê. Eu falei, sabe por que não tem sentido para você? Porque você aceitou Jesus. Aí ele olhou assim para mim, como assim eu aceitei Jesus? Você aceitou Jesus, cara, você nunca questionou, nunca levantou o dedo e falou assim, aí, Senhor, é lindo o Senhor falar que tem que amar o inimigo, vem aqui viver na minha pele com a minha sogra. Vem aqui, Jesus, encarna aqui, dá uma incorporada rápida, né? Só um jantar, para ver se você aguenta. E aí a gente não questiona como que Jesus chegou nesse pensamento. Porque ele disse, está dito, e é isso. E aí você come informação, mas você não digere, não pensa, não questiona. Por isso que o Espiritismo diz que o Espiritismo é filosofia, é fé raciocinada. Cadê o raciocínio? Não está aqui. Por quê? Porque eu não posso, em verdade, questionar. Porque está na moral.
porque ele estava certo. Querido, dane-se se você está certo. Eu quero chegar até onde você chegou. Para isso, eu tenho que te questionar. Adorei. Aí eu gostei disso, porque aí o cara fala assim, falaram que Jesus deu outra face e não me contaram o que ele fez depois. Ótimo, porque aí você começa a pensar o que Jesus quis dizer com dar a outra face. Ele não quis dizer assim, bate em mim, filhão, não vou fazer nada. Mas as pessoas pensam que é aceitar tudo. Elas pensam que dar outra face é você receber uma grosseria de alguém e não falar nada. Não deixa, ele está sendo... Calma lá. Aí você vai ficar apanhando a vida inteira porque você tem que dar outra face? Não, você pode falar para, mas tudo é a forma que você fala para. Se você fala para porque você está se identificando com o que ele está falando, como é que eu sei que eu estou me identificando com o que alguém está falando de mim, que está me agredindo? Quando eu fico ofendido, quando eu fico putinho, quando eu quero dar revidada, quando eu quero dar na cara da pessoa, pegar a cara dela e esfolar no asfalto. Quando eu quero isso e discutir com ela no banho. Quando você quer discutir com ela no banho, imaginariamente, porque, né, você tenha 100% certeza que se você abrir a boca para parar a agressão dela, você está errado. Porque você está acreditando no que ela está falando, no que ela está falando. Exemplo, se alguém chega aqui para mim e fala assim, Cristiane, mas você é agressiva, você é rebelde, você é não sei o quê. E eu, no fundo, me incomodar com isso, vou chegar para a pessoa, que não é, e vou rebater nela, eu estou errada. Mas se a pessoa fala isso para mim, e eu sei que eu sou, e estou bem com isso, e sei que em horas eu sou, em horas eu não sou, e não tem problema nenhum, porque eu sou a totalidade, eu olho para ela e falo assim, tá bom, você pode achar o que você quiser, mas guarda para você, porque eu não sou obrigada a ouvir. Sem ter feito uma projeção. Percebam a diferença. Só que a gente não pode falar, porque tem que dar outra face. Então eu tenho que questionar que negócio de outra face é essa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós ouvimos dizer que bebidas alcoólicas, drogas, sabe do quê, é mal. É o ruim e fora da moral. Beleza. Aí conta Divaldo uma vez que ele estava dando uma palestra, né, e na verdade tinha uma pessoa muito revoltada porque ela queria saber em que momento do Evangelho segundo o Espiritismo se diz que não pode beber. Porque ele adorava a cervejinha dele. Aí... Divaldo dando a palestra, aquela coisa toda, eis que o cara levanta e faz uma pergunta. Eu quero saber em que momento que Jesus disse isso. Porque eu fui ler a Bíblia para ver se Jesus disse isso. E eu descobri que Jesus entrou numa festa, fez vinho, saiu tão doido, que saiu perguntando quem era a mãe dele e quem eram os irmãos. Aí você começa a entender que, pelo menos, ele fez o caminho. Ele foi se questionar. Porque na última ceia, o que Jesus fez as pessoas beberem? Coca-Cola. Não era vinho, gente, era Coca-Cola. Era vinho. Aí Jesus embebé do próprio alheio, porque Jesus... E se Jesus embebé do próprio alheio, Jesus está fora da... Então, ou eu não sei o que é moral, ou Jesus é doente. Vocês estão entendendo o que a gente está querendo dizer? Esse confronto... é muito necessário para começar a destruir o seu ego. Porque se você não destrói o seu ego, a vida destrói. Tem uma carta no tarô que eu adoro, chama a Torre. O que é essa carta? O pessoal da magia já deu risada. Ah lá, que a outra já está chorando. Tá tudo bem com a Torre? Tá tudo ótimo. Caiu para mim ontem, né? Ou seja, o que é a Torre? Na verdade, é um tipo de arquétipo, tá? A Torre vai contar né, a mitologia do rei Midas. Quem era o rei Midas? Era um rei que construiu a cidade de Midas, uma muralha enorme, do jeito dele, era rico, tinha as questões dele. Aí Poseidon, que era um deus, simboliza o self dele, chega para ele e fala assim, sacrifique o seu touro branco para mim. Ou seja, sacrifique alguma coisa sua por mim. Alguma coisa do seu, quebre o seu ego. Midas olha para Poseidon e fala o que para Poseidon? Vai caçar um samurai no meio da rua. Manda Poseidon ir para o raio que o parta. Poseidon fala assim, me aguarde. E sai de cena. Sim?
Aí o que acontece? Poseidon se transforma num touro lindo, branco, bonito, charmoso, com topete, né? E um mu super chique. E seduz a esposa do rei de Minos. A esposa do rei de Minos, que era humana, fica louca com o touro. Aí ela chega para o maior arquiteto que tinha, arquiteto que construía o ego do rei Midas, que era Délalo, e fala assim para ele: ai, Délalo, faz uma vaca de madeira para mim, que eu vou entrar dentro da vaca para eu dar um love assim com aquele touro branco. Aí Délalo sacou interiormente que nenhuma pessoa sã se apaixona por um touro. Se fosse um cachorro, a gente até entenderia. Mas um touro não dá. Então, se ela se apaixonou por um touro, essa mulher só pode estar apaixonada por um Deus que está criando essa ilusão nela. E ele sabia que ele tinha que sacrificar alguma coisa por Deus. O que ele fez? Constrói a vaca. Aí, a rainha, né, a esposa do rei Minos, vai lá, pula a cerca, entra na vaca e... Creu. Creu, gente. Copula, né? Porque a gente aqui está em termos científicos. É dar uma copulada. E dessa copulada, ela fica como, gente? Pregnant, exatamente. Fica super grávida. E quem nasce? Minotauro. Minotauro, que é metade touro, metade homem. Se você está grávida, Ivânia, se nasce da sua barriga, metade unicórnio, metade gente, o que você vai pensar? Que lindo ou socorro? Socorro, que é meu marido, porque a parte homem foi você que fez, com certeza. Né? A parte unicórnio foi o preciosinho. Então, você começa a pensar o quê? Você começa, gente, aqui o preciosinho, né, é uma coisa muito fofo, mas vai que dá um filho unicórnio. O que acontece? Você acha que você teve um monstro. Quando o rei Minos viu aquele minotauro, ele falou: esconde essa porcaria. E aí, o que ele fez? Ele constrói um labirinto e bota o minotauro lá dentro. O que é o minotauro? É o nosso podre. É o nosso... aquilo que a gente não quer ver. É o nosso podre. E ele continua aqui naquela fortaleza dele maravilhosa, com aquela moral dele maravilhosa, com aquelas crenças de ser um rei bom, um rei, né, enfim, um rei da fertilidade, um rei que promovia um imbecil. Mas ele não sabia. Aí o que acontece? Poseidon fica possesso, né? E simplesmente destrói a cidade dele. Começa, na verdade, assim, Minotauro morre, mata um Minotauro, né? E aí Poseidon fica possesso e lança o mar contra a cidade dele. O que acontece com a cidade dele? Acontece isso. É quando a vida vira para você e fala assim: tá tudo bom? Tá tudo bem? Tá lindo, né? Tá gostando, né? Tá achando que tá legal, né? Então, filha, puxa o teu tapete. Aí você faz o quê? Adele, rolling in the deep, vai caindo, e fica a vida inteira caindo, entendeu? Fica lá desesperado, ai meu Deus, aí dá tudo errado, entendeu? Aí casa com o demônio, porque sempre você vai, nessa hora, sempre você arruma uma pessoa para se relacionar, que é o demo. É incorporado, né, gente? Que quando você volta para sua sã consciência, você pergunta por quê? E da onde? Mas você faz isso. E aquela pessoa, ela passa a ser sua companheira de quê, né, gente? De buraco negro. Então, acontece isso. Ah lá, já teve uma, né, gente? A gente pensa nos ex, você fica pensando, aquele que eu peguei, onde eu estava com a cabeça, será que eu tinha cabeça? Né? Enfim. E é exatamente isso que acontece. Então, nós precisamos o tempo inteiro estar reformulando isso aqui, ó. Tirando o julgamento. É a primeira coisa que Jesus fala. Não julguei, gente, que lembrou demais, né? Aí voltou muito no passado. Então tá. Jesus do céu. Essa pessoa casou com Satã, né? Você vai descobrir exatamente. É isso, gente. Então, para a gente não fazer essas loucuras na nossa vida, o que a gente faz? A gente pensa, a gente aprende a bater no ego. O que é bater no ego? Querido, você pensa isso, não pensa mais. Pá! Você pensa que isso é bom? Reflita. Pá! E é botar a gente nessa posição de se refletir o tempo inteiro. Eu jamais ia ter conseguido, na vida, auxiliar aquele casal que eu falei para vocês, se eu não tivesse retirado da minha cabeça que toda traição é um ato do inferno. Mas você acha que é um ato... Eu não estou falando que é uma coisa boa. Eu estou falando que para determinadas pessoas, tá?
quando elas são tomadas por determinados complexos, determinadas coisas, elas não têm escolha. Quando o inconsciente toma você, você não tem escolha. As pessoas falam assim, ele podia ter escolhido matar ou não matar. Não podia. Não podia. Não podia porque se ele foi tomado por um complexo, ele é tomado por aquilo. E quando você é tomado por aquilo, você perde a sua vontade. Você não consegue pensar. Você faz aquilo no movimento de libertação, de catarse, de agonia. Aquilo para você é a única solução que tem. Então, nós não podemos literalmente julgar. Se você vira e fala assim, mas fulano, sei lá, fulano fez isso. Esse isso, talvez, a gente não sabe o que passa dentro da cabeça dele. Pode ter sido a única coisa que ele fez. Então, legitime as coisas das pessoas, mesmo que sejam coisas ruins, como talvez a única coisa que ela pudesse fazer para tentar manter vivo esse ego, para tentar não receber essa notícia do Poseidon, que destrói tudo, para tentar viver, para tentar talvez chegar numa mudança de comportamento. Às vezes eu preciso errar para poder refletir. Quando eu começo a pensar, vou pegar o exemplo da nossa amiga aqui, se ser uma mãe completamente amorosa é bom, e começo a perceber que às vezes, quando eu não sou amorosa, eu acabei de dar esse exemplo na palestra, né? A Iraci, gente, ela era assim. A gente ia para a escola chorando, ela falava assim, com os dentinhos assim, sorri, engole o choro e entra cantando. Que a gente entrava assim. As amigas perguntavam, tá chorando? Era assim, e ainda olhava para trás, era assim, tchau, filho, lindo. Aí, na palestra, eu comentei isso, aí eu perguntei assim para ela, falei, mas no fundo, o coração dela devia apertar, né? Ela fez assim. Gente, é uma pessoa que tem um gosto pela maldade alheia. E isso não é ruim. Porque se a mãe não tiver um gosto de dar uma sacrificada na criança, a criança não cresce. Isso é arquetípico. Todas as vezes em que os deuses queriam entrar para dentro do útero, voltar da sua jornada e não lutar mais, a mãe arrumava uma cobra para picar eles lá dentro. Aí você fica num lugar que tem uma cobra, aí o que eles fazem? Sai de novo. E tem que lutar. Então, é mais ou menos isso, só que a gente aprendeu, isso é moral? Eu posso te indicar algumas. Eu falo, gente, eu não sei onde é que vem de uma cobra, mas eu tenho uma mãe que a gente pode trocar de lugar. Fantástico. Gente, por que eu estou colocando isso para vocês? Porque é verdade. E a gente, às vezes, tem peninha. E peninha é dessa moral, filho, mas não é dessa. Quando que um complexo toma você? Quando você... Por que são os complexos? Os complexos são aquilo que você precisa esclarecer, tomar consciência. Então, quando o seu ego está vivendo sem consciência de um complexo X, por exemplo, esse complexo ele é projetado em alguma situação ou em alguma pessoa. E essa situação em pessoa, ela começa a sincronizar com o mundo, ou seja, com todos os eventos para acontecer na sua vida. Quando aparece isso aqui na sua vida, o seu complexo te toma. É como se fosse um imã, entendeu? E aí a pessoa é tomada por aquilo para ela perceber que ela tem aquilo, entendeu? Agora, nem sempre a gente vai querer ver que a gente é tomado por um complexo. Por quê? Porque normalmente o espírita burla as leis da terapia. Porque o espírita, quando é tomado por um complexo, diz que foi tomado por quem? E a culpa é de quem? E quem é ele? Uma ovelha saltitante, ele mesmo, maravilhoso, lindo, que um dia estava andando e o obsessor pegou ele, amassou ele, aí ele virou o demônio, aí ele vira e fala assim, vou só fazer um evangelho para mudar o ambiente. Aí eu pego o evangelho, na maior cara de pau, leio lá, né? Amigos, lembrai-vos desse preceito, amai-vos uns aos outros. Estou entendendo? PN. Amai-vos, nananana. Pronto. Acabou. Complexo resolvido. Gente, isso é muito louco. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei com a mediunidade, começou a pespontar em mim, era muito complicado, porque eu ia para os lugares e voltava como, né, gente? Não voltava. Era muito doido. E aí, uma vez, a Iraci chegou para mim, eu queria ir numa festa, uma dessas boates, esses lugares assim. A Iraci falou assim para mim, Cristiane, não vá. Por quê, mãe? Porque você já é uma pessoa perturbada. Com mediunidade, você fica muito perturbada.
com mediunidade num lugar que não é muito legal, é morte, minha filha. Ah, mas eu vou porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Fui. Mas eu fui com cagaço de voltar obsediada. Eu fui morrendo de medo de voltar cheia de obsessor. O que aconteceu comigo? Eu voltei com a gangue, tinha uma festa no meu quarto. Tinha uma festa no meu quarto, eu ouvia vozes, ouvia pessoas, não sei quantas entidades eu voltei. Tinha marca de mão em mim, tinha tudo que você podia imaginar. E aí eu entrei, olha eu, entrei e falei, Jesus, Jesus, me ajuda. Essa gente perturbada, esses espíritos sofredores. Como é que eu sou maravilhosa. Os espíritos sofredores. Aí abri o evangelho, ali, ainda caiu aqui um bem para mim, ó. O argueiro e a trave no olho, sua mula, né? Você vê no outro, mas não vem você. Aí eu li. Aí depois eu li. E eu lembro até hoje que caiu Mãos Lavadas, que é o pior de todos, né? E aí comecei a ler, e nada do obsessor passar. Daqui a pouco entra uma entidade no quarto, diferente de todas as outras, nítido. Olha e fala assim, hipócrita. Aí eu parei. Falei, você acha que você é diferente deles? Você acha mesmo que você é diferente deles? Você é igual, por isso que você atrai. Você está rezando para eles porque você é santa? Reza para você, porque você precisa mais do que eles. Nesse dia, eu rezei também para não ser mais médium. Para não ser médium. Mas não deu certo. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei tão chocada com o que eu ouvi, eu abri o evangelho de novo, rezei e pedi, Senhor, te arranco meus pecados. Pronto, sumiu tudo. Por quê? Eu não falei bem arranco meus pecados. Eu falei assim, deixa eu ver o que eu não estou vendo, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a querer fazer esse processo de autoconhecimento, o espírito que estava ali, o obsessor, o que ele gostou? Não, ele falou, não quero não. Fica aí se conhecendo, que eu vou dar uma volta no umbral. Né? Ou seja, então, a gente não percebe isso, porque a nossa tendência é botar culpa em quem? No outro, no obsessor, ou no fulaninho, ou no ciclaninho, ou no evangelho do lar que eu não fiz. Como se o evangelho no lar que você fizesse fosse te imunizar dos seus próprios complexos. Ou fosse simplesmente acabar com eles. Não, eles estão ali. Não adianta ficar fazendo evangelho no lar, cordão de proteção, sei lá do que, se você não tem autoconhecimento e não se trabalha. Sim, gente? Então, a gente tem que fazer essa reflexão. A gente tem que fazer o tempo inteiro, tem que estar batendo aqui, ó. Qual é a sua moral? O que você aprendeu? Porque se a gente não faz isso, a gente fica no parcial. E aí, ficou no parcial, não tem encontro com o self, não tem individuação. Foi, gente. É. É isso aí. É. Uhum. Sim, a religião deles é completamente diferente. Se alguém fica doente no Oriente, eles vão procurar, sei lá, um xamã, um psicólogo. A gente fica doente aqui, procura um médico para acabar com o problema. Você tem razão. E isso é por isso que Joana, no livro Plenitude, que vai falar exatamente desse processo, ela começa com todas as leis budistas. Para ver se a gente abre a cabeça e vê qual é a diferença do budismo para o cristianismo. Ponto de vista. Nenhuma. Eles falam a mesma coisa. Se você pegar a tradução do Bhagavad Gita pelo Huberto Roden, o Huberto Roden traduz o Bhagavad Gita e linka embaixo nos rodapés com todas as passagens do Evangelho de Cristo, com a carta de Paulo aos Coríntios, para mostrar que a diferença do Evangelho de Cristo e do Bhagavad Gita é nenhuma. É a forma que é narrado e contado. A forma. E nós não queremos fazer essa mistura, porque o Oriente está no bem ou está no mal no nosso? Verdade. Está no mal. Mas eu gosto do Oriente. Você gosta. Mas vai matar a moral como eles matam. Aí a gente não gosta muito, não. Aí a gente releva. Então, é a mesma coisa. Os orientais têm que aprender alguma coisa com os ocidentais. Que é, por exemplo, a viver um pouco na vida. Então, hoje na Índia, por exemplo, existe um alto índice de suicídio porque os indianos não sabem lidar com dinheiro. Não sabem ter dinheiro.
Aqui a gente se mata porque a gente não tem. E lá eles estão se matando porque não sabem o que fazer. Bota na minha conta, né, gente? Eu não viria problema. Vamos trocar, deposita lá na minha conta e tá tudo numa boa. Mas é exatamente isso que acontece. E a gente não consegue, a gente fica muito parcial. Se o mundo tem dois lados, por que eu não vou buscar do outro lado? Ah, porque não é espírita. Aí você cata sapato, dá na cara da pessoa, entendeu? Porque aí, em pleno século que a gente está, a pessoa fica com esses preconceitos. Ah, mas fulano é hinduísta, fulano não sei o quê. Pelo amor de Deus. Joana começa o Plenitude, um livro espírita, com o Upanishad, né, hindu. Você não entendeu nada, né? O que é um Upanishad? É uma técnica para você chegar no seu self. Hindu, uma frase. Para você chegar no seu self. A gente não medita aqui. A gente faz prece de pedinte. Que a gente mendiga, né? Ah, Jesus, eu quero isso. A gente lembra a Deus o que Ele tem que querer. A gente fala assim, Deus, eu sei que você sabe tudo o que acontece na minha vida, mas eu tenho aqui um post-it com as minhas relações que eu acho que o Senhor está esquecendo. Aqui, ó, colo em você. Então, a gente tem que refletir. Então, tudo isso faz parte desse processo, dessa quebra desse ego bendito. E quando eu falo quebra do ego, não é para você não ter ego, porque as pessoas pensam, quando a gente fala que vai acabar, né, que vai matar o ego, que você vai ficar sem ego. Se você ficar sem ego, meu bem, você vira um pônei. Pôneis não têm ego. Pôneis, cachorros não têm ego, gatos não têm ego, minhocas não têm ego. Agora, ser humano tem ego. Então, quebrar o seu ego é você ir dilatando ele, falando assim, querido, vê mais. Abre os olhos, sabe? Sabe aquele palitinho que bota no desenho animado? É isso. Querido, abre esse olho. Só que no caso você vai botar o palitinho e vai, né? Dar uma eslarguecida no olho, né? Vai abrindo ele, vai, ó, olha mais, olha mais. Não é simplesmente você matar ele. Porque outra coisa que está na cultura é que a gente tem que matar o nosso ego, o nosso egoísmo. Aí você fica uma pessoa sem personalidade, igual um morto-vivo. Não tem eu. E se não tem eu, não tem consciência. Não tem produto de consciência. Não tem produto do pensamento acerca dessa moral que a gente está falando. Porque você não pode pensar, não pode ter eu. Foi, gente? Dúvidas, perguntas, quer cantarem uma música, vocês querem... Gato pode ser que tenha ego. Porque o gato, ele é do mal. Vocês já viram, gente? Todo gato é do mal. Né? Você tem 13, então pode ser 13 egos. Agora, gatos e poodles podem ser que tenham egos, porque o poodle é uma raça que, quando Deus fez os outros cachorros, ele falou assim, esse não vou fazer. Aí o poodle se revoltou e nasceu, porque o poodle é o único cachorro, gente, que é vingativo do coração mesmo. Poodle é. Compra um poodle, sai de casa um dia só. Quando você volta, a casa tá limpa, mas a sua cama tá bem no seu travesseiro, assim, parece que ele escolhe outro travesseiro. Entendeu? Poodle, gente, não é uma raça muito boa. Poodle e pugs, né? Porque pugs, né? Você vai dormir com pug. O que é isso? Né? Mas tadinhos. Eles são de Deus, sim. Até a cobra é de Deus, principalmente quando ela pica quem tem que picar. Né? Mas vamos lá. Gente, alguma pergunta, alguma coisa aí? Hoje a aula foi light, né? Foi, né, gente? Foi. Foi tranquila. Né? Só para as pessoas aqui da frente que não foram muito, né? Mas tirando elas, foi light, foi tranquila. Hoje a gente não falou de sonho, hoje você não vai sair daqui maluco. Hoje você não vai sair daqui querendo achar os símbolos nas coisas, né? Querendo ver as coincidências. Hoje você vai sair daqui querendo pensar, refletir. Arruma, vai ser bem legal. Isso. Exatamente. O que é expandir o ego? Além daquilo que você vê mais. Sabe o que é ir? Sabe qual é o nome de ir além? Transcender. Por isso que aí o conhecimento da espiritualidade faz você transcender. É ir além da visão que você tem de você mesmo. Transcender. E não julgar. Exatamente. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Meu, de não julgar, tá? Foi que eu já falei para vocês, meu pai falava que eu tinha que esperar a carona no ponto lá, porque senão a pessoa ia ficar chateada, que eu tinha que ser pontual. A Iraci, quer ver uma pergunta? Gi, a Iraci é pontual? O silêncio já responde. O silêncio, a Iraci, gente, ela é muito engraçada.
Não, gente, mas Iraci sabe. Eu já falei para minha mãe. A minha mãe, ela começa a fazer, né, a fazer os cabelos louros dela, aí acontecem coisas mirabolosas, mirabolantes, né, dentro de casa, e ela sai atrasada. Mas essa é a Iraci. Aí você pergunta, eu vivo com ela, eu sei o que acontece. Eu sei que às vezes ela não consegue perceber, não consegue ver. Mas não é porque é mal, é porque são as limitações dela, é a maneira que funciona a mente dela. Hoje eu moro com a Iraci, que não é pontual nunca. Antigamente eu morava com meu pai, que ele é um lord inglês, entendeu? Tudo é pontual. Hoje, se você perguntar para mim, Cristiane, o que você acha que tem que ser pontual ou não pontual? Depende. Só sei que nada sei, depende da pessoa, depende da circunstância. Depende, filho, depende. E você, o que você faz para você? Depende também, depende. Se estiver com dor de barriga, eu não vou ser pontual, entendeu? É o caminho do meio. Só que para você fazer o caminho do meio, você tem que vivenciar. Porque quando eu fui morar com a Iraci não era pontual, eu queria matar ela. Eu já quis matar ela. Super entendo. Mas é verdade, gente. A gente precisa entender que é o caminho do meio. Por isso que é o budismo, ele fala isso pra gente, é o caminho do meio. Só que se você fica no cristianismo... Alguém já leu aqui, Joana? Levanta a mão se você leu. Obrigada. Quem aqui já encontrou aquela palavrinhas assim? Precisamos nos libertar dos nossos atavismos. Primeiro, o que é porcaria do atavismo? O que é esta bagaça? Esta bagaça é isso. É isso. É essa parcialidade. Nós estamos numa religião atávica. O cristianismo tem o seu atavismo, porque o cristianismo só quer um lado. Mas o oriental, que é o yin e o yang, que é o tao, que é os dois. Então nós precisamos quebrar o atavismo, precisamos dar uma bela de um tapa na peteca do ego. Foi, gente? Então, beleza. Oi? É o Jedi. Adoro o pessoal da conexão. Exatamente. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente poder comer, entendeu? Porque estamos com fome, né, gente? Então, hoje é dia de pizza. Aqui, ó, quando você começa a mudar a sua vida, dá fome. Né, Rafael? Dá fome. Oi? Pizza só daqui do Seja Mesmo, porque lá fora não dá muito certo. Vamos lá, gente. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida. Agradecemos aos desafios incontáveis aos quais somos chamados para nos vermos. E pedimos, Senhor, que possamos aprender a destruir para reconstruir, aprender a quebrar para ressignificar, aprender a enxergar aquilo que não vemos. Sabemos que irá doer, mas pedimos, Senhor, que nos dê força para essa jornada. E assim, gratos que estamos, pedimos à nossa querida veneranda que nos oriente nessa nossa caminhada de autoencontro. Graças a Deus. Gente, muito obrigado. Até quinta que vem.